Eu sempre tô errada, meu Deus. Então eu vou te Que bater. bom que você tá aqui, ó. Mas Não tá tão errado Mas assim. sim, hoje, a mulher chegou lá, o exemplo muito tosco. Vamos editar isso aqui, tá? Vai. Dá licença, meu amor. Eu preciso sentar aqui. Vai. Eu sei que você é meu guardião, mas esse é o meu lugar. Eu consegui, mas amanhã. Então, antes de mais nada, eu quero só. Eu já falei no encontro passado, mas eu quero falar de novo. Que esse é um grupo espiritualista, universalista, que não tem fins religiosos, a gente só quer conversar sobre espiritualidade, estudar espiritualidade de uma forma universalista, de modo geral. E o que eu queria falar ainda? E é isso. Para a gente poder levar esses assuntos para o nosso dia a dia, para a gente poder cada vez mais estar abertos, né, para a espiritualidade de uma forma geral e religiosidade, daí cada um exerce a sua fé da forma que sentir no coração. Então a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o capítulo 13. Não saiba a nossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita. O que ele quis dizer com isso, quando Jesus disse isso? A gente tem alguns textos aqui dentro desse capítulo que exemplificam, que trazem, que clareiam esse tema. E o primeiro texto é fazer o bem sem ostentação. O que ele quer dizer? Que a caridade ela não precisa ser mostrada. Quando a gente faz uma caridade para alguém, para um grupo de pessoas, enfim, não precisa de palco, de holofotes, não precisa ser anunciado isso. É claro que tem aquelas instituições, aquelas ONGs que precisam prestar contas. Ok, mas quando a gente vai fazer uma caridade para alguém, a gente não precisa ficar gravando ali, eu fiz isso para tal pessoa. Não, porque isso tem que partir do nosso coração, né? Isso tem que partir da gente. E a recompensa de quem anuncia, quem faz questão de anunciar, na verdade é uma recompensa para o ego, para só aumentar o orgulho das pessoas. E a recompensa de quem faz a caridade sem essa forma seria a felicidade, porque parte do nosso coração. A gente quer fazer isso não só pelo outro, mas também pela gente mesmo, porque a gente gosta de fazer o que faz. Então esse seria, deixa eu ver aqui, isso, as atitudes elas falam mais de uma pessoa do que ela faz questão de anunciar para os outros. Então muitas vezes as pessoas quando querem fazem questão de anunciar, não tem necessidade. A gente também tem o texto, o próximo aqui, os infortúnios ocultos. Ele fala muito daqueles, ele coloca ali desastres particulares. Então tem pessoas que passam por situações que, por vergonha ou por medo de ser julgada, não querem falar, não querem pedir ajuda. E tá tudo bem. Faz parte, cada um sabe do que sente, né? Onde o calo aperta. E daí ele coloca ali que os infortúnios ocultos é o que são captados pela verdadeira generosidade, pois a pessoa não pede ajuda. E às vezes a gente já falamos isso várias vezes, né? Que um ato de caridade não é uma coisa grandiosa, não é fazer uma doação assim de um valor imenso, mas é, sei lá, dar um abraço numa pessoa que está precisando, ou querer ouvi-la. Às vezes as pessoas só querem desabafar. E a gente se prestar a ouvi-la já é um ato de caridade.
E muitas vezes esse pequeno ato de caridade é o que vai fazer aquela pessoa lembrar daquilo pro resto da vida dela. Isso simples do que a gente acha. Sim, pra gente pode ser, não vai fazer diferença, né? Mas para aquela pessoa que tá no pior dia ali, um abraço ali pode salvar o dia daquela pessoa. Pode salvar aquela vida. E isso é muito, muito grande. O outro texto aqui é o óbolo da viúva. Então eu trouxe o significado de óbolo, que no caso ali seria uma moeda de baixo valor. E ele conta a história de uma pessoa pobre que deu o que tinha como dízimo ali naquela época, que inclusive faria falta a ela. E daí comparando com os outros que tinham mais dinheiro e davam muito mais que ela. Mas aí, no caso, Jesus, observando tudo isso, disse que ela deu muito mais. E, de fato, porque aquele pouco que ela deu faria falta para ela. Seria a janta daquela pessoa, daquela família. E ela deu tudo que tinha. E, no caso, a gente não precisa necessariamente... A gente não deve dar tudo que a gente tem para caridade, mas saber equilibrar, né? Então eu trouxe um trecho aqui justamente desse texto, eu quero ler para vocês. Será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sentimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então, é justamente isso, né? Nos pequenos atos. Não só na questão financeira. Exatamente. Ou a gente tem famílias, né? Pessoas que estão em situação de fome, né? Que não sabem o que se vão comer aquele dia, que necessitam da caridade, mas elas também podem fazer a caridade de outras formas, que é nos pequenos gestos. Né? O próximo texto que tem aqui nesse capítulo, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Aqui ele traz uma história também de que Jesus disse que quando desdes um festim, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. O que isso quer dizer? Que não é para esperar nada em troca, nem gratidão, nem um sorriso. Então é justamente a pessoa fazer o bem sem esperar nada em troca. E muitas vezes vai acontecer de a gente fazer uma caridade e não receber nenhum obrigado, nem um sorriso, nada. E tá tudo bem. É o que aquela pessoa precisa passar pra gente conseguir crescer. Também. Né? Todos nós cresceremos. Geralmente eu penso, nossa, que mal educado. Nem agradeceu. Mas às vezes a pessoa, ela tá tão em meio àquele problema que nem percebe, nem lembra, vai se tocar só depois. Eu nem agradeci aquela pessoa. Ou muitas vezes a pessoa é egoísta, ela não sabe nem o que é a gratidão. Não sabe o que é ser grata. Então a palavra obrigada para ela não faz parte do problema. Também. Vamos chegar nesse ponto também. Mas pode falar, não tem problema. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Não se deve fazer o bem respirando por retribuição, mas quem pratica caridade não deve esperar nada em troca, nem gratidão, nem um sorriso. Foi o que eu coloquei ali. Apenas fazer pelo prazer de praticar aquele ato.
Daí a gente chega nas instruções dos espíritos. A caridade material e a caridade moral. Aqui eu trouxe alguns pontos do texto da irmã Rosália, que é o texto número 9, que ela fala que a caridade moral é a mais difícil de se exercer. Daí eu elenquei alguns pontos aqui que ela trouxe, que seriam a caridade moral. Calar-se para deixar que os outros falem, não ser o dono da razão. Fingir que não ouviu uma reclamação ou uma ironia maldosa, que às vezes, muitas vezes acontece, né? A pessoa tá ali naquela energia, naquela vibração de reclamar de qualquer coisa, então a gente só se cala, não entra nessa frequência também, deixa a pessoa falando sozinha. Fingir que não notou quando uma pessoa é orgulhosa, deixa ela ser orgulhosa sozinha. Não dar atenção ao mau proceder dos outros, resumidamente, né? Então a energia vai para onde a atenção é direcionada. Então se a gente der atenção ali para aquele mau proceder daquela pessoa, para a reclamação daquela pessoa, para a ironia que ela está lidando, ou uma fofoca, a pessoa chega, quero te contar um negócio. Não, né? Porque querendo ou não, a energia vai para essa vibração, né? Então, quanto mais a gente dá atenção a uma coisa, mais a energia dessa coisa vai aumentando. Então, a gente precisa cortar. Então, ali por isso que ela fala que a caridade moral seria mais difícil de exercer, porque a gente também precisa se policiar. Às vezes, no impulso, a gente quer entrar ali e falar também, mas vale a pena continuar essa fofoca ali? Ou vibrar nessa energia. Exatamente, porque a fofoca, no exemplo aqui, né, ela tem uma energia muito densa. É uma das piores, assim. Eu não sei se foi da fofoca ou da vingança, que o Chico Xavier falou que, assim, a energia é horrível. Acho que da vingança. Mas da fofoca eu já ouvi falar também, alguma coisa assim. Eu acho que a fofoca, ela atinge muitas coisas, muitos pontos. A vingança é meio que exclusiva. Sim. Se a gente pensar na energia em si, realmente, né? Porque a energia da fofoca, ela, além dessa densidade, a forma de como ela vai atingindo os outros vai sendo mais rápida. Ela prolifera. Então é uma coisa que vai e volta com muita rapidez. Sim. A vingança Influencia também, né? Influencia... E aquela energia está indo diretamente para aquela pessoa. Diretamente está atingindo aquela pessoa de uma forma negativa. Então, aqui em resumo, a energia vai para onde a atenção é direcionada, então prestar atenção nisso e respeitar sempre. Mesmo aqui no ato de fingir que não ouviu uma reclamação, é respeitar o espaço daquela pessoa que está reclamando. Não querer retrucar. Tipo, se tiver a intimidade ali e quando passar aquele momento da reclamação, e falar, vamos diminuir um pouquinho? Será que não tá demais? Seja grato. Mas enfim, né? É sempre respeitar. Se a pessoa não quer mudar, então é a escolha dela. Ainda sobre a caridade material e a caridade moral, eu peguei um pensamento aqui do texto de um espírito protetor, que ele coloca que existem várias maneiras de fazer a caridade. Palavras, ações, que a gente é mais fácil, mais palpável da gente visualizar, e os pensamentos, que era como a gente já estava falando antes, mas agora vamos falar de caridade através dos pensamentos. A principal que eu vejo seria uma oração de coração. Então, não necessariamente palavras decoradas, que a gente fica ali repetindo na nossa mente e nem sabe por quê, mas sentir essas palavras vindo do nosso coração e direcionar essa oração. Seria uma caridade através dos pensamentos. E assim como um pensamento negativo chega na pessoa, uma oração também vai chegar.
um pensamento positivo, uma energia de amor, de luz também vai chegar. E então sempre prestar atenção aos pensamentos. Se vier algum pensamento aí negativo sobre você mesmo, sobre uma outra pessoa, sobre uma situação, como a gente falou no encontro passado, sempre tenta colocar um outro pensamento positivo em cima, para não deixar isso ali fomentar, proliferar, então, para não criar uma bola de neve em pensamentos negativos, né? Então a gente tem esse controle, a gente pode educar os nossos pensamentos. E às vezes pode acontecer de vir um pensamento aleatório na nossa mente, e ao invés de ficar pensando, por que eu pensei nisso? Simplesmente deixa fluir, deixa ir e bota alguma coisa positiva em cima. Ainda sobre o texto de um espírito protetor, eu trouxe esse trecho aqui que eu queria ler com vocês. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração um sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e com frequência vos acheis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então, a consciência, o nosso eu superior, a nossa alma, nosso Atma no hinduísmo, ela é divina. Então, se a gente conseguir abrir espaços, permitir sentir ela, ouvir ela, então não vai ter dúvidas, só certezas. E ela sempre vai vibrar no bem. Sempre. Então eu gostei muito desse trecho aqui também, ali pelo início, que ele coloca uma pessoa questionando, né? Tipo, somos quantos bilhões, trilhões nesse plano e em tantos outros? E será que Deus consegue ver a todos nós? Claro que consegue, porque nós somos Deus. Ele está dentro de nós. Não sei se vocês já subiram um morro, Morro das Antenas, ou qualquer outro, e ficaram só observando, sabe? Tão pequeno sei lá, eu me sinto pequena olhando lá de cima, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão grande, tão legal, tão gostoso. Então nesse trecho eu queria trazer essa reflexão, né, de que sim, Deus nos vê, porque Ele está dentro de nós, e a questão da consciência mesmo, que ela é divina e ela não traz dúvidas, apenas certezas. Então, quando vocês estão com incertezas mesmo, com dúvidas do que fazer, qual o próximo passo dar, então tenta ficar ali quietinho, tentar espairecer, fazer uma meditação, ou simplesmente só tentar silenciar a mente, que já é uma meditação. E as respostas que vierem ali vão ser da consciência. As respostas ali da consciência, elas vão fazer com que a gente fique mais leve, que o nosso coração fique mais leve. Então tentem exercitar isso. Que também é um ato de caridade, né? Consigo, exatamente. Que reflete no outro. Porque se você se recarrega pra você
consegue expandir para o outro, essa caridade. Uhum. Porque com a meditação você consegue ter mais equilíbrio nas emoções, nas decisões, mais clareza. Uhum. O próximo texto, ainda ali nas instruções dos espíritos, a beneficência. Aqui eu acho que eu trouxe mais uns trechos assim que eu copiei, mas que a gente pode discutir alguns pontos. Uhum. O texto do Adolfo, bispo de Argel. Compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Uhum. Aqui ele repete de novo a questão das misérias ocultas, que a gente já falou lá no início. O mal no nosso tempo hoje, que eu vejo, e que muitas pessoas já falaram, são as doenças da mente. Depressão, ansiedade e por aí vai. E essas doenças são ocultas. Muitas vezes a gente não vê. E muitas vezes as pessoas não falam sobre. Por medo, por vergonha, medo de julgamento, enfim. Então a gente precisa prestar muita atenção nas nossas atitudes, nas nossas palavras com qualquer pessoa. Independente também se aquela pessoa tem ou não essa doença, essa miséria oculta. Mas é aquela questão do respeito sempre, né? E tentar levar a bondade para o dia a dia, ou o mínimo da educação. Porque aquela pessoa pode estar sofrendo ali, e mesmo assim, sei lá, por exemplo, um caixa de mercado, tá ali, precisa estar ali, porque tem os boletos para pagar no final do mês, e tá fazendo o esforço de estar ali, e chega um cliente mal educado. Uhum. Então, o mínimo, sabe? O mínimo. Se não quer ser bondoso, se não quer dar um bom dia, mas, sei lá, respeito. Tratar com respeito. Indignidade. E é bem essa última frase ali. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Então, quando a gente der bom dia para uma pessoa, a gente está cumprimentando um irmão, um pedacinho de Deus. Ainda ali nesse mesmo texto do Adolfo, eu copiei esse trechinho aqui. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Então, fazer o bem sem olhar a quem, a recompensa da caridade é a felicidade. Tanto para quem pratica ela, quanto para quem recebe. Como eu falei já lá no início. Uhum. A recompensa é a felicidade. Ainda sobre a beneficência, temos o texto de São Vicente de Paulo. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora de salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual o coração disso ciente é bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa. Ali só complementando do texto de Adolfo, né? Uhum. Eu também sublinhei aqui que é na caridade que deveis procurar a paz do coração e contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida,
que resume também, né, tudo que a gente já está estudando sobre a caridade. Antes, ali no início, a gente não pegou a primeira parte, porque a gente estava fora, mas me veio algumas coisas na cabeça, assim, né, sobre a questão da gente praticar a caridade sem aquela ostentação, sem ter aquela visão de querer ostentar, né? E daí eu vi vocês comentando aqui sobre isso, e me veio muito em que a caridade tem que ser com verdade, antes de tudo, né? Ou, na verdade, só com a verdade. na realidade, só com a verdade. Porque qualquer outra ação que seja com ostentação ou com o intuito de benefício próprio não é caridade, né? A gente vai chegar nesse ponto. Sim, eu sei. E também daí aqui, para completar esse texto aqui do O 12, Vicente, São Vicente. eu sublinhei que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela, as outras não existem. Então, tipo, é a virtude principal, assim, né? Fundamental. Sim. As outras que vão se fundando através da caridade, né? Porque, por exemplo, um ato de amor, por exemplo, começa com a caridade. O ato de respeito começa com a caridade. Então, tipo, é fundamental, né? E sem a caridade não há esperança no futuro melhor. Nem interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, que foi o que você já falou. Porque a fé não é senão um raio puro que faz brilhar uma alma caridosa. Em outras palavras, mas é a mesma coisa. Sim, Eu peguei o Bonde Andando, que é hoje que eu tô vendo, né? Mas me veio muito forte a cena do Rio Grande do Sul, né? Que foi acontecendo no Paraná agora, mas anteriormente ali nós tivemos, logicamente, depois, muita gente que tinha posses, fizeram a caridade sem que não queriam se mostrar, mas só que assim, tem sempre um olheiro, né, que fala. Aí tiveram que rebater. Ali foi a caridade e o Sul em si, tá sendo que agora no Paraná de novo, né? Sim. Eu tenho colegas que foram para lá, eu só soube porque comentaram comigo, estavam lá para ajudar nessa última, foi semana passada, retrasada, que eu não sei, né? Foi. Que teve lá o tufão, né? no Paraná. Semana retrasada. Está em alerta, nós estamos em alerta aqui, estamos só falando porque eu estou no Sul, né? Estamos em alerta desse último final de semana de novo. Então, ali muito, acho que, não digo 100%, 90%, porque a gente não pode, eu acho que a proporção, a variação é muito grande, mas provavelmente chegue próximo disso, de caridade. Não, com certeza, com certeza. De caridade, porque ali você não ouve falar, logicamente tem muito ajudando, mas você não ouve, a mídia pelo menos não invadiu o espaço deles, né? Tanto é que estava, não sei se foi no Face, na rede social, um homem que fez, eu acho que é um pastor, não me recordo também, foi lá, fez a arrecadação de bens, eu acho, de alimentação, e depois ele morreu. Logo em seguida, do Paraná. Eu só não consegui ver a reportagem porque eu parei de fazer alguma coisa. Então, assim, muita gente que comentou, né? Ele fez o bem. Sim. Só descobriram depois do ocorrido. Nesses grandes desastres, assim, que a gente vê muitas almas caridosas mesmo. E o brasileiro em si, né? Sim, com certeza. A gente Mas se a gente for avaliar, igual ali, tem um trecho que agora eu não me recordo a frase, que eu também não estudei isso daí, mas é assim, a minoria, entre aspas, se torna a grande maioria, que é o que vão ajudar que começa a fazer a corrente. Se você analisar, é as pessoas de poucas posses que começam para ajudar o irmão, eles consideram o irmão, né? Aí depois vai as outras partes. E cada um ajuda da forma que consegue, né? E tá tudo bem também. E... me fugiu agora. A gente tem que cuidar só com essa questão do ego, assim, né? Em relação à caridade, em relação a ajudar o próximo, ou enfim, né? Fazer uma ação grande ou pequena que seja, né? Qualquer ação que tenha relação com a caridade, né? Com a ajuda ao próximo. Para não deixar, ou para que não aconteça isso de se tornar algo supérfluo, a fim de ser uma ação só para alimentar o nosso ego, né?
ou para, enfim, para querer se aparecer, para ostentar, né, que nem está sendo dito. Como esses programas de televisão que ajudam, né, colocam a miséria dessas pessoas à exposição para ajudar em cima disso, né, esses programas de sensacionalismo, né, que acabam expondo, assim, né, e tem pessoas que acabam se sujeitando, ou nem pensam dessa forma, né, dessa forma moral, assim, de se expor a isso para receber essa ajuda, né. Então, tipo assim, tem pessoas que não pensam nisso, mas que acabam aceitando essas ajudas, né? Porque eu acho que é válido também, mas que o que não seria válido é fazer disso um espetáculo, né? Um palco para ter, enfim, sei lá, para fazer show disso, né? Sim. Então, Ganhar audiência. Audiência, essa é a palavra. Você chegou na audiência, mas eu não vou tanto. A gente mesmo. Se a gente não policiar o nosso próprio pensamento. 2 atos de caridade, no terceiro já pode se tornar uma coisa esplendorosa e nós mesmos nos corrompemos. Se a gente não vigiar, que tem a parte que a gente deslumbrar, tem que fazer né? Isso. É porque daí, quando acontece isso, é porque daí não é com verdade. Exatamente. Daí já não é a caridade. É onde a gente tem Aí que já é orgulho, né? Já é orgulho. Tem que se policiar todo dia, porque vai falar assim, não, mas eu faço. Será que eu faço mesmo? Será que você realmente está sendo caridoso? Isso daí eu acho que é diário, não só diário, quanto as 24 horas, né? De manhã, igual ela falou, de manhã lá o caixa do mercado está passando por toda a situação, você no teu trabalho, eu no meu, ela no dele, ela no dela. Só que também tem aquela coisa, a pessoa quando ela chega no local, tem gente que tem posses e só que ela não tem... O pessoal usa muito termo agora, ela não tem empatia quando ela chega, ela menospreza a pessoa, ela já chega com 20, 30 pedradas, aí pega a gente, um certo mau humor, ou sei lá, que amanheceu, alguma coisa de errado deu, a gente responde na mesma altura, que eu acho errado. Sim. Na hora que eu falo teu senhor que eu trabalhei com ele aposentado, eu falava, não me deixa perder, eu estou galgando a escadaria do céu, todo dia eu estou tentando. Eu subo um degrau, caio 50. Eu sempre falei, e ele me encontra e fala para mim, Cida, você não pode isso. Eu falei, então, porque assim, a gente é testado constantemente. Todos os dias. A gente leu nos capítulos anteriores que a gente tá aqui nesse plano para algumas provações, né? A gente tem algumas provações, não que a gente tá, porque tem que passar por isso. Mas a gente tem esses processos de provações também. Então isso entra também, isso concilia, né, com esses atos de caridade. Então a gente sabe que o outro também está num processo evolutivo, a gente está no processo evolutivo. Então quando a gente está praticando ou está vendo as nossas ações como um ato de caridade também, né, ou ter essa consciência que é esse despertar que a gente está tendo hoje, a gente acaba tratando com mais bondade o próximo e se tratando com mais bondade também, né? Pensando formas de como eu posso ser mais caridoso comigo, com as pessoas que estão na minha volta, com quem precisa mais do que a mim. Mas é uma coisa que foi falado no início também, né? A gente nunca pode tirar da gente para fazer pro outro. Não, porque a caridade, a gente não pode ser tirar do nosso para dar pro outro, porque a gente como é que a gente vai poder ajudar as pessoas se a gente não tá bem? Exatamente, Então, tipo assim, por exemplo, eu vou deixar de fazer algo que eu preciso fazer para mim para fazer para o outro, sabe? Daí já não é um ato de caridade, daí a gente precisa orar, sentar, fazer uma oração para si, para que as coisas melhorem, para que você consiga estar bem para ajudar essa pessoa, orar para essa pessoa para que a energia dela também vibre alto, então, né, começar por aí. É questão do amor próprio também, É né? importante você falar isso. Assim, eu tô falando, mas é que assim, eu não acompanhei, eu não sei, tô vendo, eu tô ouvindo, primeira vez. Foi importante você falar, porque eu falo pelo meu trabalho, a gente se pega em dúvida. Não, se pega em dúvida por quê? Fala assim, mas espera lá, eu não vou fazer porque eu não estou bem. Só que não tô bem, não é que eu não estou bem 100%. 90%, 20% meu tá bem, e eu posso doar esses 10%. Sim. Eu posso doar esses 10%. Sim. Então a gente se pega na balança. Se não fizer, é como egoísta. Por que eu não fiz? Aí tem aquele ponto de interrogação. Então, para você, eu acho que quando você
vai fazer uma... Isso eu considero uma caridade, se eu estiver errado, é até pouco, porque eu pretendo, no caso, estudar. Mas assim, se eu tiver 20%, no meu trabalho eu trabalho com 1% de chance. 20% para mim é ouro, é diamante, entendeu? Então assim, a gente tem que aprender todos os dias. Mas por que eu não me doei 20%, tipo 20%, se eu tenho mais aquele tanto para trabalhar e eu possa, no futuro, fazer um pouco melhor? Então, eu acho que se eu deixasse de fazer qualquer coisa, não estou falando em relação ao trabalho, mas qualquer coisa, eu ia me sentir muito mal. Eu, pessoa, não me sentiria bem. Aí eu estaria dentro de mim um sentimento ruim, de frustração. Não é sentimento de... Você me veria como egoísta. Eu falava, mas espera lá, eu não sou egoísta. Eu não sou egoísta. Então, para isso é importante de trabalhar, porque a caridade, eu acho que todo ato, é o meu modo de pensar. Se eu estiver errado, vocês vão até me ajudar nisso daí. Não tem ninguém errado ou certo não, aqui. A caridade é você fazer do seu coração independente. Eu acho que o melhor momento para você mostrar não mostrar não, corrigindo, para você reconhecer que você é caridoso, quando você não pensa em si, você faz um ato de doação. A partir do momento que você pensa para doar... Exatamente, é o que eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Melhor não fazer. Porque a caridade ela não precisa ser pensada, ela só precisa, é um ato, é uma ação, um agir. Se eu falar, eu só tenho esse 20%, mas espera lá. Eu tenho mais, hoje que eu não tenho isso, então não me custa fazer. A partir do momento que eu vou ficar na dúvida, eu acho que eu estou sendo egoísta. Aí eu teria que trabalhar todo esse lado meu, repensar. Logicamente que a gente amanhece, tem dia que a gente amanhece querendo derrubar o mundo, o primeiro que aparecer. Mas assim, eu aprendi, você falou do bom dia, do dia. Quanto mais bom dia. Tem dias que a gente levanta e fala bom dia, as pessoas já olham para você só se for para você. Eu, pelo contrário, é para mim mesmo. Quanto mais bom dia eu desejo, melhor meu dia fica. Bom dia, senhora. A senhora está no céu. E eu tô aqui na terra. Cabe a você, foi o que eu falo, cabe a pessoa receber como bom dia. Se o dia dela está mal, o problema é dela. Mais bom dia eu desejar de coração, é isso que eu acho que a gente tem que faço, né? Pelo menos é o que eu tento aprender. E é isso, né? Tudo que a gente faz de coração nos deixa feliz. Dia a dia, que vai melhorando. Tudo. Exatamente. E daí no final do dia a gente teve um dia feliz. Que a carga de trabalho que a gente está... está... Gente, eu tô fazendo tudo errado. Eu sempre tô errada, meu Deus. Que bom que você tá aqui, ó. Mas não tá tão errada mas assim. Hoje, a mulher chegou lá, o exemplo muito tosco. Vamos editar isso aqui, tá? Vai. Vamos voltar aqui. Isso. Continuando. Mas assim, só pra fechar no começo, né? Tá bom. Ali em relação a esses estresses no trabalho, também falando sobre caridade, que eu acho que se encaixa um pouco, e como a gente já falou nos outros encontros, de dar outra face, né? Porque a pessoa tá ali e ela tá com aquela energia com ela, então ela vai ser debochada, vai ser estressada, ela tá com aquela energia com ela. É não entrar nessa energia e fazer parte disso. Porque daí só vai aumentar. Essa energia com essa pessoa, porque essa pessoa tá com essa energia, ela precisa trabalhar, ela precisa passar por essa energia. Né? A gente não é esponja para ficar observando nada, a gente não é, isso não nos atrai porque a gente está vibrando alto e a gente está em busca dessa vibração, então isso não tem que fazer parte da gente, e é deixar essa pessoa ali, tratar com a educação que você tem, com o respeito que você tem, com bondade, com a caridade, e é isso, sabe? Porque... Né? Gente, é só nesse ponto. E a gente está aprendendo, a gente não é perfeito. Não. É um dia após o outro. Eu vou falar para você, gente, essa é uma luta diária. Sim, diária. Mas não tem que ser vista como diária. uma luta. Tem que ser vista como um aprendizado, diário. Porque assim, um exemplo, de 100 pacientes no mês, calculando, só a grosso modo, de 100 pacientes, eu recebo 80 que faça isso. De pancada. É lógico que a gente é falho, 20 e eu tá naquele momento que eu respondo na mesma moeda. Aí eu volto, né? Isso, eu volto, falo, meu Deus, eu tenho um condutor que trabalha comigo, eu falo, eu agradeço porque já teve situações que ele conseguiu mediar, ele me viu uma coisa e falou, você não é assim não de maltratar. Tipo, de você estar com um, outro vir fazer, mediar, e ele conseguir fazer, e eu depois daquele fervo, porque assim, eu trabalho com pessoas doentes,
E daquele momento corre o risco de acontecer alguma coisa mais séria, então eu tenho que tratar aquele momento. Dele conseguir mediar, depois a minha adrenalina baixar, depois de tudo ter feito, parar e agradecer. Porque conseguiu me controlar. Uhum. Nada. O que foi? Tá vendo coisa aí? Não, ela? O que foi? Tô vendo alguma coisa ali. Mas são processos de aprendizado. É. A gente está passando por esse processo de aprender a como ser mais caridoso, bondoso, né? E a real intenção da caridade, né? Tem que ser com verdade, tem que ser do coração. E porque a partir do momento que a gente faz para se mostrar, já deixa de ser caridade. Tem que ser espontâneo, Tem que né? ser espontâneo, tem que ser. Vai ser ali inconsciente. Você vai fazer porque você é assim. E isso te faz feliz. Tá, finalizamos o texto de São Vicente de Paulo. Tem o texto da Carita, é o número 13. Ele é todo lindo, então eu só coloquei aqui, apenas leiam. Tá. Depois fala que eu quero ler. Ele tem um outro É da texto. mãe de família lá? Não, Não é da mãe de família? Ah, eu não lá que faz lembro. tudo, não sei o quê. pode ser. Ah, eu achei bem lindo também. Se for da mãe que faz Não, tudo é a lá. de. Ela fala, sou a caridade, começa assim. Ah, então não cheguei a ver isso nem. Daí tem um outro da Carita, que eu trouxe aqui um trechinho, que vai complementar com outro de um espírito protetor, que eu quero falar sobre esse ponto. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. Daí o trecho do texto de um espírito protetor. Meus caros amigos, todos os dias ouço entre vós dizerem, sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Não é também caridade a indulgência? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a assim, mas fazei-a largamente. Que indulgência. Fui procurar. A palavra indulgência tem sua origem no latim, do termo indulgentia, que significa perdão, clemência, bondade e tolerância. O termo se deriva do verbo latino ou latim? Não sei. Indulgio, que significa ser gentil, ceder ou ser bondoso. Então, a origem latina deriva diretamente de indulgentia, que denota perdão e bondade. E é um verbo relacionado, está ligado ao verbo indulgio, com o sentido de ser complacente, gentil ou ceder. Daí o significado, a palavra carrega o sentido de perdoar falhas, ser tolerante e mostrar bondade. Daí um exemplo disso tudo, respeitar o momento de evolução de cada um, que é justamente aquilo que a gente estava falando antes. Se a pessoa ela vem com raiva, com um deboche pra cima da gente, ceder, tolerar, respeitar aquele momento dela, que esse é o processo de evolução dessa pessoa, ele precisa passar por isso, ou ela precisa passar por isso, e a gente fica com o nosso. Então a indulgência seria mais ou menos nesse sentido. De ceder, ser bondoso, ser gentil, perdoar, tolerância. Mais ou menos nesse sentido assim, eu consegui pensar nesse exemplo, né? De respeitar o momento de evolução de cada um. Chique. Não sei se vocês conseguiram entender da mesma forma. Entendi. Daí a gente vai para o texto A Piedade. Daí eu também fui atrás de significados da origem. Origem latim, pietas, cumprimento do dever, virtude, justiça, fidelidade. Então a piedade é diferente da pena, não é a mesma coisa. Então a pena ela paralisa diante do sofrimento do outro. A gente entra naquela mesma frequência ali da pessoa tá sofrendo, a gente entra naquela frequência de sofrimento. A gente sofre junto. Isso. E a piedade então seria a compaixão. Ela impulsiona para a ação, o que leva para a caridade.
Então a gente sente essa piedade, essa compaixão pelo outro, e a gente tem esse ímpeto, esse momento ali de fazer alguma coisa para ajudar. De coração, né? Da nossa essência. Daí eu trouxe o trechinho aqui do texto do Miguel. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, para a gente fazer um ato de caridade, um pensamento ali caridoso, a gente precisa sentir essa piedade, essa compaixão. Senão a caridade ela não acontece. Que seria aquele negócio de vir de dentro, né? De ser do nosso coração, da nossa verdade. Não seria entender o que o outro está passando, mas sentir. Sentir o que o outro está Sentir passando. que o outro não tá legal, não tá bem. Que respeitar aquele momento do outro, mas ao mesmo tempo, através da ação, quando a gente pode fazer alguma coisa para ajudar, ou da não ação, né? Que é simplesmente nos recolher e deixar que o outro continue proferando o que ele quer proferar ali de reclamação e tudo mais. Porque nem sempre quando a gente tá nesse momento de visão ou de frente com uma certa situação, que a gente tem que agir em cima disso, né? Com a caridade, com a piedade, ou enfim, com qualquer outro sentimento, ou até mesmo sentir isso que o outro está sentindo, né? São processos, é individual, e é deixar que o coração vai te guiar, que a verdade vai te guiar, né? Procurar, se é duvidoso, é porque não e a gente precisa ter essa compaixão, principalmente com nós mesmos. Porque quantas vezes acontece alguma coisa e que a gente percebe que não foi legal e a gente fica se culpando. Então, não, é reconhecer, beleza, eu sou uma pessoa, um ser humano, um espírito aqui vivendo essa experiência, preciso passar por isso para poder evoluir. É entender no nosso coração que a gente está aqui, que a gente precisa passar por essas situações e não ficar se culpando. Porque a culpa também não é uma energia muito legal. A autopena, né? Da gente se paralisar por conta das coisas que a gente está sofrendo, sabe? E a gente começar a olhar para essas coisas com compaixão, que daí com a piedade, né? Porque daí vai impulsionar ali, que nem o texto que nem o que a Amy colocou já disse. E a piedade também tem que ser praticada com a gente, né? Porque é um ato de fidelidade. Sim. Eu gostei muito de que tu trouxe assim o significado, né? A tradução real. É porque assim, eu também fiquei me perguntando, né? Sim, é importante. E o que eu queria trazer aqui também, que você falou da pena com nós mesmos, daí eu lembrei da situação de que tem muitas pessoas que ficam vibrando naquele vitimismo. Sim. Querendo que os outros nos vejam como vítimas sempre. Não, né? Se agiliza aí, se ajuda, vamos lá. Não ficar vibrando nessa vibração, nessa energia do vitimismo. Mas todo mundo tá aqui, todo mundo vai passar pelo que precisa passar, e é isso aí, bola pra frente, vamos se erguer. Porque o outro, ele pode até tentar ajudar, mas só a gente que pode caminhar, só a gente que pode sair do fundo do poço e ir. Não, é isso aí, é vida que segue. Vamos aprender com cada situação, chacoalha o esqueleto e vai. Isso que tu colocou agora geralmente acontece quando tem alguma energia muito ruim, né, ou negativa. Negativa é a palavra. Então, quando tem uma energia muito negativa ali pairando, ou quando a gente sente algo, e o primeiro ato ali, que é essa paralisia, que a gente sofre e tudo mais, que a gente, já que a gente está tendo essa consciência, está tendo esse despertar, que a gente veja como piedade, como compaixão, para daí vir a caridade e a gente ser caridoso e bondoso com a gente, entender que faz parte do nosso processo, sofrer o que tiver que sofrer, né, e não aceitar essa paralisação.
né? E seguir, faz parte do meu processo é evolutivo, então se eu evoluo é pra cima, é seguindo, é caminhando, é andando. De fato, E é seguindo, aquilo né? que já foi colocado no encontro passado, não é simplesmente ignorar o sentimento, as emoções. Porque as emoções, elas não são boas ou ruins, elas são humanas. E todo mundo aqui vai ter qualquer tipo de emoção. Então a gente precisa ter esse autoconhecimento, saber pelo que a gente está passando, saber o que a gente está ali emanando, ali sentindo, reconhecer e tentar mudar. Eu não sei se caberia nesse caso. Eu acho que primeiro você tem que ter a percepção do momento. Você tem que saber se aquela pessoa vai precisar da tua ajuda, se você vai ver, você tem a pena, só que assim, pena eu não sei, eu acho que a parte pena você já emana uma coisa ruim para a pessoa, quando você não ajuda, quando você tem pena. Uhum. Aí você tem que sumir com aquele pensamento, vai falar, pera ali, ela não precisa disso, ela já se deu conta, ela já sabe. O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que a gente tem que ter essa... E eu estou em condições de ajudar? Será que tem pessoas que elas não querem ajuda? Tem pessoas, não é chegar, você vai falar, você precisa de algo, não precisa, qualquer coisa você me chama, você conversa, você fala, ou grita alguma coisa. Porque muitas vezes a própria pessoa, a partir do momento que você vai querer praticar, no caso, a piedade, ela vai entender que você está com pena, com dó. E ela vai repelir aquele sentimento. Uhum. Então, assim, é a mesma coisa que a Emily colocou antes, né? A gente tem que respeitar o espaço do outro, né? Exatamente. E é o processo evolutivo dessa pessoa. Então, beleza, você se dispôs, né, com bondade, com caridade, a ajudar essa pessoa. Pode ser que essa pessoa não aceite nesse momento, né? Porque, de repente, ela não tem essa visão que a gente está tendo, né? Esse despertar que a gente está tendo. Mas que você possa fazer algo, se você sente realmente de que precisa de que algo seja feito, que você faça isso no off ali, por exemplo, oração. com uma oração, com palavras, né, que vão Pensamento levar evolutivo, pensamentos que vão, né, energia, emana uma energia para essa pessoa. E na dúvida do que fazer, do que pensar, entrar nessa... já é uma energia legal mesmo, e falar, tipo, que essa energia chega àquela pessoa para que isso aconteça o melhor para o caminho de evolução espiritual dela. Porque todos estamos caminhando, né? Então a gente precisa respeitar o caminhar do outro, e vai ter momentos que essa pessoa vai tropeçar no meio desse caminho. Você tem uma condição de ajudar, mas essa pessoa não vai aceitar. Mas de repente ali o que precisa ser feito é algo que pode parecer simples, mas que no mundo espiritual é grandioso. Então, como o pensamento, que tem um grande poder, as palavras têm um grande poder. Então, eu gosto muito de unir esses dois, sabe? Tipo, pensei em fazer algo ou em falar algo para essa pessoa. Eu não sei se essa pessoa vai conseguir me ouvir, mas eu vou falar. Mesmo que não seja diretamente para essa pessoa. Eu vou falar aqui baixinho, vou proferir, vou colocar essas palavras pro ar, porque essas palavras vão ser direcionadas a essa pessoa, vou intencionar isso para ela. E pode ser que ela não receba aqui no físico, mas no espiritual, essa energia boa vai... E quando essa pessoa se abrir e tiver numa energia mais legal, ela vai receber. E é o que eu penso também, sabe? Tipo, se eu tiver que falar sobre espiritualidade com essa pessoa, ou sobre algo além com essa pessoa, esse momento vai chegar. Eu não vou precisar forçar, eu não vou precisar ter dúvidas disso, entende? Então é uma coisa que vai fluir. Respeito sempre, né? O respeito sempre, exatamente. Vamos ver. Benefícios pagos com a ingratidão. Quando se espera algo em troca, não há caridade, apenas orgulho. Que é muito do que a gente já falou, né? Daí eu trouxe aqui um trechinho do texto do Guia Protetor. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, acontece muitas vezes, pode acontecer de a gente fazer alguma coisa e não receber nada em troca, nenhuma gratidão, e tá tudo bem, é isso aí mesmo, estamos no caminho, e o outro também está no caminho. E é um teste pra gente também de continuar.
de continuar o nosso serviço, de continuar sermos bondosos, de continuar sendo a gente, ser quem somos. E daí ele traz aqui o texto, ele é bem, ele vai trazer uma explicação assim, e eu trouxe só esse trechinho aqui, que seria uma perfeição divina. Então, um ato de caridade é um benefício que jamais se perde. Então, pode ser que, como ele traz ali no texto do Guia Protetor, pode ser que a gente faz aqui um ato legal com uma pessoa, essa pessoa não reconhece, tudo bem, tá no direito dela, tá no momento dela, a gente segue a nossa vida, ela segue a vida dela, e vai chegar um momento que esse ato de gratidão vai reverberar. Pode ser nessa vida, pode ser em outra. Pode ser que quando a pessoa desencarne, ela perceba, essa pessoa fez um negócio tão legal comigo, que mudou a minha vida, e eu nem gratidão disse. Então, tá beleza, a próxima vez que eu me cruzar com esse espírito, com essa pessoa, eu vou fazer alguma coisa, eu vou agradecer, eu vou retribuir de alguma forma. Então, é um benefício que não vai se perder. Tanto para aquela pessoa quanto para a gente. Porque a gente está fazendo o ato do nosso coração e a gente está sendo feliz assim. E aquela pessoa um dia vai reconhecer isso. Ou não, né? Cada um no seu momento. E tá tudo bem. É isso de não esperar. Exatamente. Sim, a gente... Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto a gente estava falando, e um dos maiores atos de caridade que eu tive comigo mesmo foi esse. De começar a praticar esse tipo de pensamento, de que eu estou no meu processo evolutivo, eu não sou perfeito, eu estou em busca de ser melhor, de ser bom para mim e para os outros a cada dia, porque não é uma luta, não vejo como uma luta, mas é um aprendizado de cada dia, e eu espelho isso no outro também. O outro também está no seu processo evolutivo. Pode ser que o outro não saiba disso. Ou não nesse momento. Não tem essa consciência, né? Mas eu tenho essa consciência de que ele também está nesse processo evolutivo. Então, uma hora ou outra, o despertar vai acontecer com ele, porque comigo aconteceu. Então, eu agradeço que comigo aconteceu quanto antes, porque eu estou nesse processo de aprendizado. Entende? E daí, a partir desse momento que a gente coloca isso, de que o outro está no processo dele, eu estou no meu processo, eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar a mim. A gente consegue fazer o bem sem esperar que essa pessoa coloque. E o caminho é muito mais leve. O caminho é muito mais leve. E quando eu coloco isso, né, que eu pratico isso, às vezes a gente não consegue. Não. Às vezes a gente percebe que o outro foi ingrato ou que o outro agiu de uma forma diferente. A gente acaba entrando nessa energia também. Eu acabo me frustrando em alguns momentos, pensando de que o outro poderia abrir os olhos para ver as coisas que estão acontecendo, mas não acontece. Então, a gente fica nisso, né? Mas acaba se tornando mais leve quanto mais a gente consegue praticar de que o outro está no seu processo evolutivo. Então, se a gente coloca assim, não, vou deixar ele aqui, essa pessoa não está num dia bom, ou enfim, não me interessa o que está acontecendo na vida dessa pessoa, mas que ela está no processo evolutivo dela. Essa é a energia dessa pessoa nesse momento. Eu não quero fazer parte disso nesse momento. Entende? Então, o que eu posso fazer para essa pessoa é dar um bom atendimento, é prestar com bondade ali essa ação, seja no local de trabalho, em qualquer outro local, mas dar o meu melhor, fazer o bem, né, da forma que eu conseguir também, e no off ou em pensamento ali naquele momento, olhando para essa pessoa ou não, vou desejar coisas boas para ela, que Deus toque o coração dela. E é aquele negócio, né? Viver e deixar viver. Viver e deixar viver. O último textinho, na verdade é um parágrafo bem curtinho, ele fala da beneficência exclusiva. Daí ele começa assim, com um questionamento. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, fazer o bem sem olhar a quem? Sem olhar a quem? Daí no trecho ali de São Luís ele coloca que o pensamento de separação deve ser abolido. Então todos nós somos irmãos, somos irmãs, possuímos todos a mesma essência. Então se Deus está em tudo, ele está dentro também de quem a gente não tem uma afinidade, de quem a gente por acaso tem aquele assim, não gosto daquela pessoa, independente do motivo. Então Deus está em tudo, inclusive de quem a gente não gosta.
Então, independente de qualquer coisa, fazer o bem sem olhar a quem. É que ele traz muito ali naquela linguagem ali de 1800 e tantos, de seita e um monte de coisa. Então, eu tentei traduzir para os nossos tempos atuais. Muito bom. Mas é isso aí. Sejam felizes. Podemos encerrar? Sim. Podemos. Todos bem? Tá todo mundo- Não, Não. foi ótimo. Tem mais alguma coisa que precisa ser colocada? Então, eu pedi pra Emily voltar ali, e aproveitando o gancho da Cida ali, que ela falou que pegou assim, né? Todo encontro, a Emily já colocou, né? Todo encontro a gente traz um capítulo ali que a gente lê. Então, sempre é um assunto diferente, mas que vem puxando ganchos dos outros encontros, né? Uhum. Porque a gente tá nesse aprendizado. E daí a gente sempre tem algo na nossa vida que a gente coloca, que a gente espelha, né? Uhum. Tipo, por exemplo, poxa, aconteceu isso ali em algum momento, aconteceu isso naquele outro momento. Ou tipo, pode acontecer, ou quando acontecer algo, a gente saber como lidar, pra gente aprender, né? Sim, Tipo, é bom, mas- bom trazer esses exemplos, essas experiências É. do nosso dia a dia, porque a gente está aqui justamente para isso, né? Para colocar tudo isso em prática no nosso dia a dia. E quando eu falo, eu sempre gosto de falar isso, que a gente tá na teoria. Na Aham. prática é um pouco mais tenso, porque é no dia a Sim. dia, é no local de trabalho, é com aquelas amizades e com as inimizades também. Eu posso dizer que Então- tem Aqui a Pois gente é. tá numa energia legal, né? É isso. Chegou na zona de fogo, daí a gente tem que colocar em prática essas coisas. Então, eu acho que todo encontro eu acabo colocando isso, né? Que a gente tem que praticar. A Uhum. gente está aqui em teoria, é resumido, é compreendível, a gente está compreendendo tudo, E a gente está entendendo as coisas que estão. Então, a gente está tendo esses despertares que vai ser benéfico, vai ser verdadeiro quando estiver na prática. Sabe? É quando- Quando eu falo, é porque a gente está aprendendo. Igual o termo que eu usei, luta, não é luta, luta na palavra, a grosso modo. Você eu também É diário, usava. porque assim, a gente é diário. Você vai, todo dia de manhã a gente levanta. Não adianta você falar que você deitou bem, você vai levantar bem. Não, você vai fazer sua oração, você vai levantar todo dia. Nós passamos por testes, passamos por coisas assim, que é para mim evolução. O sim, mau humor dele, o seu mau humor é minha evolução. Você aí. nada é por é, acaso. Eu vou ter que trabalhar isso, entendeu? Então, assim, a modo de falar é diário, né? Não só diário, como vou dizer, nas 24 horas. Começamos bem, na metade do dia não está, depois à tarde no final. Cabe a nós absorvermos. Tá? Você vai absorver de que forma? Você absorve de manhã, fala, meu Deus, meu café não era assim, mas espera lá. Algo aconteceu, vamos voltar. Porque a gente está sempre aprendendo, né? Uhum. Nem eu também usava termos diferentes, por exemplo. Antes eu falava que eu via a vida como um jogo. Só que não, tipo, um jogo, pessoas perdem, pessoas ganham. E não é isso, tipo, eu não tenho que estar na frente de ninguém, sabe? E daí depois, com o espiritismo, agora eu tenho a visão de que a vida é uma escola, porque a gente Sim. está aprendendo. Entende? Então a gente está aprendendo, a gente está, enfim, é uma escola. A gente erra, a gente aprende, a gente vai, a gente não vai. Entende? Então, tipo, são visões e a gente vai Sim. aprendendo. E cada ano, tipo, cada série seria correspondente a uma vida nossa. Então a gente passa por aquela vida, tira notas boas, ou às vezes nem tanto, e quando desencarna a gente vai para o próximo processo evolutivo, para a próxima série, Verdade. para o próximo ano. Não queria me falar. Credo! Isso é real, porque eu não queria me falar na faculdade. Mas não. Antes de a gente encerrar, eu só queria colocar aqui, esse é um grupo de estudos, então não sei se vocês leram, se não leram, mas procurem ler e não foquem só na doutrina espírita, aqui no Evangelho. Não, o que eu digo aqui não é a verdade absoluta, então procurem esse conhecimento, procurem outras fontes. Sempre queiram estar aprendendo cada vez mais. Desde que seja, né, filtrem tudo, levem tudo pro coração e pensem se aquilo ali faz sentido ou não. Eu não li essas últimas partes, mas que nem ela colocou, né? É importante a gente ler, Uhum. sabe? Ou seja, o Evangelho, segundo o Espiritismo, até mesmo a Bíblia, que traz ensinamentos, tudo aquilo que nos aproxima de Deus. Nos aproxima daquele pensamento de que, tipo assim, não, peraí, eu tô fazendo certo,
é assim, sabe? Ou, por exemplo, eu estou sendo uma pessoa boa, isso está me fazendo bem, isso está fazendo bem pro próximo, sabe? Então, esses questionamentos que a gente tem que ter, porque a gente não tá aqui por acaso. Então, mas esse questionamento, igual foi na reunião, Sim. porque eu posso Sim, a gente tá, porque a gente tá posso enfiar na estudando. minha cabeça que eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo totalmente errado. Sim, por isso que é importante estudar, Eu vou mandar pra você o PDF. para você ler. É importante estudar porque às vezes pode acontecer de a gente estar ouvindo, sei lá, uma pessoa que, né, fale sobre o assunto também, mas não fale coisas legais. Então tipo, a gente também, precisa ter essa bagagem para saber filtrar. Ou, por exemplo, assim, beleza, você chegou num espaço de espiritualidade, espiritualista, né? E esse lugar tá te fazendo bem, né? Tem uma energia boa, uma energia leve. E, mas o que eles estão falando ali pra mim não faz muito sentido. A energia do ambiente é boa, a intenção é boa, mas não faz muito sentido, sabe? Sempre buscar isso de ter um conhecimento sobre as coisas, não precisa saber tudo, porque a gente não sabe tudo. Não. Que nem a Emily colocou, né? O que é dito aqui não é absoluto, sabe? São partículas de aprendizado, a gente está colocando o que a gente está aprendendo, sabe? Através do estudo do Evangelho, através de insights, de pensamentos, de mensagens que são recebidas também, né? Então, tipo, isso é muito importante. E isso não pode ser negligenciado, né? É uma forma de estudo também. Então, tipo assim, sempre colocar isso como pensamento pra você. Tipo, não, mas peraí, isso aí que você falou eu não entendi, explica de novo. Ou não, isso pra mim não faz sentido, né? Deixa eu buscar mais sobre, ou enfim, sabe? Porque a gente, nem todo mundo tem tudo, né? Não é assim também, a gente tá aprendendo. E aqui a gente acaba um ajudando o outro, né? Pode ser que já aconteceu e vai acontecer sempre eu falar alguma coisa e vocês complementarem. Porventura eu esqueci ou eu não fui atrás da informação, mas vocês sempre vão trazer um olhar diferente, uma vivência diferente, e essa interação que é importante, porque a gente acaba se complementando. Vamos encerrar então?